Bom, pessoal, na semana da conscientização sobre a diabetes, o Brasil é o sexto país do mundo, com registros da doença. Aqui em Mato Grosso do Sul, são 280 mil pessoas que tratam da diabetes. Ontem, inclusive, foi o Dia Nacional da Diabetes, tá? E a nossa equipe de reportagem foi conhecer um pouco sobre a doença e saber o que fazer após a descoberta dela. A reportagem é de Luan Martins e Elias Raiban. Assintomática e silenciosa, a diabetes é uma doença crônica que afeta milhões de brasileiros. 50% do público não sabem que tem um problema que pode levar à morte. Estima-se que até 2035, 19 milhões de pessoas estejam com a doença no país. O diabetes é uma doença causada pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue que ocorrem devido a uma falta da produção de um hormônio chamado insulina ou um mau funcionamento desse hormônio insulina. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, aqui no estado, cerca de 280 mil pessoas convivem com a doença. A Maiara é uma dessas pessoas e descobriu a doença quando tinha 5 anos de idade. Comecei com apatia, perda de apetite, vômitos, náuseas de um modo geral. E aí depois de várias pesquisas, vários exames, foi um dia inteiro de exames, não descobriram nada e aí foram aferir a minha glicemia. A jovem precisou aprender a conviver com a diabetes. Eu tinha muitos episódios de hipoglicemia. Hoje em dia eu convivo com o menos possível do tempo de alvo na hipoglicemia e me dá muito mais qualidade de vida. Segundo a endocrinologista, alguns fatores podem contribuir para a diabetes e alerta para o perigo de um diagnóstico tardio. Uma falta de exercício físico, uma alimentação inadequada, hipertensão, problemas de colesterol, tabagismo, mulheres, por exemplo, que tiveram gestações onde o bebê foi acima do peso, mulheres com ovário policístico. Tudo isso são fatores de risco, até mesmo histórico familiar, que é muito importante, para o desenvolvimento do diabetes. Em Campo Grande, a Secretaria Municipal de Saúde oferece acompanhamento médico para pacientes com diabetes. O Hipermês é realizado toda semana nas 74 unidades de saúde da família. Profissionais de saúde que participam, eles fazem o acolhimento do usuário, fazem a aferição da pressão, fazem a aferição da glicemia capilar, ofertam a educação em saúde, fazem orientação ao paciente. Os acompanhamentos são feitos por uma equipe multiprofissional. Cerca de 57 mil pessoas estão cadastradas na capital. Bom, pessoal, para quem quer mais informações sobre a Associação dos Diabéticos e Amigos, o telefone é o 3306-6553, 3306-6553 e o local funciona das 8 da manhã às 5 da tarde. Bom, diabetes é o tema de hoje, tá bom, pessoal? São 280 mil pessoas que convivem com essa doença. É um dado alarmante, aqui em Mato Grosso do Sul. E eu vou conversar com a médica endocrinologista, a doutora Lara Cristina. Pode chegar no Cidade Alerta para esclarecer pra gente o que é mito, o que é verdade sobre a diabetes. A gente estava conversando nos bastidores. Doutora, é uma doença que acomete só os idosos ou tem acometido cada vez mais pessoas jovens? Boa noite para a senhora. Boa noite. O diabetes é uma doença que, na verdade, depende muito do tipo de diabetes que a gente está conversando, que a gente está abordando. O diabetes tipo 1, por exemplo, é um diabetes que vai acometer principalmente as crianças e os adolescentes, que é aquele diabetes que logo no início já precisa usar insulina, porque já existe uma deficiência absoluta da produção desse hormônio. Meu Deus! Isso. Desde criança? Desde criança. Olha Desde só. criança já precisa fazer o uso da insulina e várias doses diárias também de insulina. Quando a senhora fala em insulina, é um tratamento, É uma aplicação que eu vou ter que carregar para a vida inteira, doutora? Uma vez que há necessidade de uso de insulina, no caso do diabetes tipo 1, crianças, adolescentes e até mesmo alguns adultos com diabetes tipo 1, a gente vai ter que sim fazer uso da medicação da insulina para a vida toda, porque o organismo já não produz mais. Tem o diabetes tipo 2, que já vai acometer mais adultos, principalmente a partir dos 35 anos de idade. Esse diabetes tipo 2, o que acontece? Existe ou uma deficiência parcial de insulina, ou uma dificuldade desse hormônio agir no organismo e fazer o controle adequado da glicose, do açúcar no sangue.
Nesse caso, o paciente ele não necessariamente vai precisar de insulina, ele pode começar o tratamento com os comprimidos, com a mudança de estilo de vida, que a gente bate muito isso na tecla, e depois, posteriormente, se for necessário, acabar usando insulina também. Bom, a senhora falou de um tema importante, né? Mudança de vida e mudança de comportamento. O que seria isso, por exemplo? Então, os principais fatores hoje nesse estilo de vida moderno que a gente tem é o sedentarismo e os maus hábitos alimentares. Então, uma dieta rica em açúcares, carboidratos refinados, como pães, rosquinhas de padaria e os ultraprocessados. Então, a gente está falando aqui dos embutidos, dos biscoitinhos, de tudo que é pronto, que é congelado, que dura muito tempo. Então, essa alimentação é a alimentação que tem um potencial de levar ao o aumento do risco de diabetes se a pessoa estiver geneticamente predisposta. Toda pessoa obesa ou com sobrepeso, ela tem disposição, ela tem um indicativo muito forte de ser diabética? Nós podemos dizer que cerca de 80% dos pacientes com diabetes tipo 2 têm ou sobrepeso ou obesidade. Que é mais grave que o tipo 1, que a senhora estava explicando. É mais comum que o tipo 1. É mais comum? Mais comum. Então, em torno de 90% dos casos de diabetes são do tipo 2. E os demais, tipo 1 ou outros tipos de diabetes menos comuns que a gente também tem. Bom, o pessoal que está mandando o WhatsApp, né, 984079827, eu tenho uma outra curiosidade, doutora, que é o seguinte, quando a gente fala na diabetes, né, tem a questão da insulina. E se eu não tenho a insulina, eu posso morrer? Porque assim, se falta a aplicação, eu posso chegar a morrer por conta da doença? Então, antes do advento, ou seja, antes da descoberta da insulina, que foi em 1921, não se existia um tratamento adequado. Então, os pacientes com diabetes que necessitavam da insulina, que eram aqueles pacientes que perdiam muito peso rapidamente, urinavam muito, se descobriu diabetes, mas não tinham tratamento, esses pacientes realmente eles tinham uma sobrevida muito curta. Meu Deus, é isso mesmo. Deus. É um grande avanço, né, na ciência a insulina. Bom, a mulher com diabetes, ela pode engravidar, doutora? Ela pode engravidar desde que ela esteja com seu diabetes controlado adequadamente e sob supervisão do endocrinologista e do seu ginecologista também. Você sabe que minha mãe, recentemente, ela pegou e falou assim, meu filho, uma parente minha, né, teve diabetes e ela teve que amputar a perna. Qual que é essa ligação? Eu já ouvi muito falar, a pessoa que tem diabetes, quando ela tem uma ferida, né, ela não cicatriza, ou quando ela vai urinar, fica um monte de formiga no vaso. É verdade essa história? É verdade, Rodrigão. Então, assim, os pacientes que têm diabetes, eles têm um maior risco de chamadas complicações macro e microvasculares. Dentre as complicações microvasculares é a complicação para o olho, com aumento do risco de cegueira, catarata, glaucoma, porque pode pegar os vasos da retina, alterações renais, ou seja, desenvolver inclusive uma insuficiência renal com necessidade de diálise. E no caso da complicação macrovascular, a gente está falando então do comprometimento de vasos grandes do coração e também circulação que vai para as pernas. Então, por isso que existe um risco maior de amputação daquelas pessoas que desenvolvem o chamado pé diabético. Olha só. Isso, e assim, lógico que a gente sempre vai procurar abordar, tratar, conversar muito com esse paciente para que a gente possa fazer o tratamento adequado e principalmente um diagnóstico precoce, né, que na verdade é o mais difícil por ser uma doença na maioria das vezes silenciosa, para não deixar chegar nesse momento. Eu estou vendo aqui o teste da agulhinha, né? Não sei se é agulha, pelo amor de Deus, doutor, pode me corrigir, né? Que é esse procedimento que a gente faz até em farmácia, né? Em ações sociais. Sim. Eu fiz recentemente também. Quando a senhora fala na prevenção, no diagnóstico, eu ir numa farmácia, eu ir num posto, procurar um clínico para eu poder saber se eu sou diabético ou não? Isso, exatamente. Então, assim, em geral, como é silenciosa, então existem as populações em que a gente tem que estar sempre orientando a ir até um clínico ou até mesmo endocrinologista ou fazer um teste de triagem de farmácia, que são aquelas pessoas que estão acima do peso, IMC acima de 25 ou já acima de 30, que é o grau obesidade, as pessoas que já tiveram, né, as mulheres que já tiveram diabetes gestacional, mulheres que tiveram filhos com mais de 4 quilos podem desenvolver também o diabetes no futuro. As mulheres com síndrome de ovários policísticos. Então, assim, são alguns dos fatores que orientam, junto com alguns sintomas também, e que norteia, né, para que a pessoa vá fazer um teste, uma checagem dessa glicemia.
se ela estiver emagrecendo, urinando muito, tomando muita água ou tendo feridas que não cicatrizam ou vendo a formiga no vaso. Então, doutora... formiga na urina, fiquem atentos, vamos fazer um teste de glicemia. Ai, eu tô assustado, porque eu tô emagrecendo, eu tô urinando muito, mas em virtude da dieta, do acompanhamento médico, com endócrino, por sinal. Mas então, se eu for fazer meu xixi e tiver formiga ali, é um sinal. É um sinal de alerta. E, doutor, vou ficar Vai olhando fazer. hoje, hein? Vou ficar de olho aqui, hein? Vamos correndo fazer a glicemia. Exatamente. Bom, conversei com a médica endocrinologista, a doutora Lara Cristina. Muito didática. Obrigado, viu, doutora? Obrigada a vocês Obrigado pela pela sua oportunidade. participação. Obrigado por chegar. A gente soube do contratempo agora há pouco, né? Eu que agradeço também pela paciência. Imagina, pela deu tudo compreensão. certo. Uma aula aqui pra gente, tá bom? Obrigado, viu, doutora? Obrigada, Senhoras e boa senhores, noite. esse foi o quadro Mitos Verdades dessa terça-feira.